Eu sou Ronaldo Evaldo Martins. Tive realmente o privilégio, a honra de trabalhar não só na Secretaria de Saúde, mas na universidade, dando aula de pediatria durante alguns anos. Alguns, eu diria, uns 40 talvez. Mas onde a gente aprende muito é dando aula, com certeza absoluta. E eu gosto do esquema, eu gosto de dar aula porque a gente tem obrigação de estudar de novo, rever tudo de novo, atualizar alguma coisa e tem um prazer enorme em não só estudar, mas também transmitir. Eu acho que é uma certa obrigação que todos nós temos quando a gente tem algum saber, dividir. E isso eu gosto de fazer, eu me sinto bem. Quando a Zilma me pediu para falar de síndrome de pé-mão-boca, eu tinha inicialmente visto alguns casos e depois aquilo veio aumentando até no consultório onde a gente trabalha. E de fato há um surto nítido, principalmente nas creches e escolas de criança pequena, em coletividade de criança pequena, abaixo dos 5 anos normalmente. Essa é uma doença que confunde-se com catapora principalmente, que o nome técnico é varicela, a gente chama de catapora, talvez porque seja popularmente melhor entendida. Então, síndrome de pé-mão-boca confunde com catapora, mas também se confunde com outras doenças conforme o tipo de manifestação. Quando a gente fala em pé-mão-boca, parece uma piada, mas é verdade, isso é descrito inclusive em literatura técnica, literatura médica. Porque as manifestações principais desse vírus ou dessa doença são vistas nas palmas de mão, planta de pés, na boca, basicamente, e eventualmente nas nádegas de uma criança pequena. É possível acontecer em crianças maiores, é possível acontecer até em adultos, mas não é comum. E como é uma doença que pode aparecer também na forma pode existir na forma inaparente, ou seja, que a gente às vezes não detecta, ela tem uma transmissão que não é tão bem conhecida. E não é doença de aparecer todos os anos, como várias outras doenças que têm um aparecimento sazonal e mensal durante um período do ano, como aparecia na época cachumba, sarampo, e a catapora mesmo aparecia em épocas definidas. A pé-mão-boca não aparece dessa forma. Ela leva alguns anos sem aparecer num lugar e de repente é vista praticamente numa escola ou numa creche. Porque é onde existe uma coletividade, onde existe um alto nível de transmissão e crianças pequenas, em geral, abaixo dos 5 anos. Quer dizer, é o meio mais propício de transmissão de uma doença dessa. Ela é causada por um dos enterovírus. E só para ilustrar para quem não está habituado, os enterovírus comportam desde os poliovírus, causadores da poliomielite ou paralisia infantil, os vírus Coxsackie, os Coxsackie A, Coxsackie B, ecovírus e outros enterovírus. Então, na verdade, é uma doença com uma polivalência muito grande, uma variação muito grande de fenômenos, mas basicamente, pé-mão-boca é uma delas que causa especificidade, ou seja, causa essas lesões que nós vamos ver mais adiante, nas mãos, nos pés, na boca, etc. Mas a família dos enterovírus, os Coxsackie A, Coxsackie B, por exemplo, que dão mais de 60 ou 70 vírus diferentes, podem vir desde a meningite, de uma herpangina, que é uma situação de aftas no fundo da garganta, que nós vamos ver também adiante, uma síndrome febril mal definida, conjuntivite, além da síndrome de pé-mão-boca. O Coxsackie B também pode fazer isso e coisas mais sérias e felizmente mais raras, como uma pericardite ou miopericardite, às vezes aguda e muitas vezes uma doença muito mais séria do que essas que nós estamos falando agora. Então, esses vírus que habitam o intestino humano, que é o único reservatório conhecido, como eu falei,
mais de 70 sorotipos diferentes, causando infecções muito variadas, pé-mão-boca é uma delas, a transmissão é orofecal, é igual ao vírus da poliomielite, ou seja, transmissão fecal. Então, onde existe material fecal que possa fazer transmissão, possa fazer contaminação num lugar, ela pode fazer a transmissão do vírus. É mais ou menos frequente a gente ouvir a seguinte descrição da família. Isso começou do nada. Nada no mundo começa do nada. Então, nós não sabemos, nós podemos não identificar e muitas vezes não identificamos de onde houve a transmissão. Claro que quando se trata de uma escola ou creche ou uma coletividade de criança, você entende que ali dentro está ocorrendo uma transmissão muito mais frequente. Então é possível até, como eu falei, se eu tenho a forma do portador sadio, que é o indivíduo com uma forma inaparente, que está portando o vírus, é claro que não vai se saber para quem ele passou ou alguém que pegou de quem pegou. Daí saía essa expressão até gozada, dizer, do nada apareceu a doença. Apareceu sim, de alguma forma, que a gente não está identificando. Então, aqui a expressão da síndrome de pé-mão-boca são lesões que lembram, na verdade, a lesão de catapora. Umas vesículas pequenas de 4, 5, 6 milímetros, também sobre um halo avermelhado, como é comum na catapora. Só que nós vamos mostrar a característica dele daqui a pouquinho. Essas são aftas lá na mucosa da boca. Algumas lesões até na parte externa da boca podem ocorrer. Mas nós notamos então que dá nos pés, nas mãos, na boca e eventualmente no bumbum das crianças. Então eu chamo, sem desrespeitar ninguém, mas fazendo como meio piada, síndrome de pé, mão, boca, bumbum, que habitualmente ela dá também nas nádegas das crianças, na parte superior da coxa. Essa é uma visão um pouco mais detalhada de uma mão, e quando eu aprendi isso há uns anos, o meu pai, que foi meu professor, me dizia assim, presta atenção na lateralidade dos dedos, das mãos e dos pés, e é gozado como isso acontece. Aqui nós temos um dedo e as lesões bem na parte lateral do dedo. Por que que ocorre isso? Por favor, não me perguntem, porque eu não sei explicar. Ocorre que as lesões predominam nas mãos, nos pés, e gostam um pouco da lateralidade dos dedos. É uma curiosidade, digamos. Elas levam um pouco mais de tempo para desaparecer do que as lesões de catapora. E por que isso? Porque as lesões de catapora são mais superficiais e também porque aqui se trata de palma de mão e planta de pé, onde a gente tem tecido mais espesso, mais grosso, mais resistente um pouco. Então essas lesões às vezes demoram 1 semana, 10 dias para fazer a desnaturação, descascar, descamar e depois desaparecer. Mas no começo são dolorosas, ao toque são dolorosas e são mais durinhas e não são destruídas, não são rompidas como são as de catapora rapidamente com 1 a 2 dias. Bom, alguma diferença aqui que depois nós vamos mostrar também visualmente, o Coxsackie ou os Coxsackies, os enterovírus de maneira geral, dão sinais eventualmente mais graves do que a pé-mão-boca. A varicela ou a catapora é causada por um vírus, que é o varicela zoster vírus. Pé-mão-boca é por Coxsackie. Esses números todos e mais alguns, o A2, o 4, 10, 16, o B2, B3, ecovírus e etc. Ou seja, são muitos vírus causando, portanto, uma mesma forma de doença ou várias doenças diferentes. É uma salada um tanto difícil, de fato, para a gente compreender. Mas a catapora tem um vírus e pé-mão-boca tem outros completamente diferentes. A transmissão é orofecal, diferente da transmissão da catapora. A transmissão da catapora se dá de maneira também de material, de
material oral, uma tosse, um espirro, secreção orofacial, secreção de garganta podem fazer transmissão de catapora, e também o toque pessoal de uma pessoa para outra pode fazer o contágio. Da pé, mão, boca, em geral, é de contaminação, que pode ocorrer também a transmissão respiratória, mas é uma transmissão orofecal que é característica dela. Predomina abaixo de 5 anos. Em algumas situações, em alguns lugares, é possível você ver a catapora também predominando nessa faixa de idade. Mas ambos podem aparecer na pessoa de mais idade e até no adulto. O que torna diferente mesmo é a distribuição da pé, mão, boca nessas regiões, pé, mão e boca, e a catapora na região de rosto e tronco das pessoas, o que nós vamos mostrar daqui a pouco. Como uma explicação mais técnica para quem é da área e gosta disso, o zoster não tem esse sangue positivo, que é um tipo de exame em que você encontra o vírus na base da lesão. Na varicela você encontra e no pé, mão, boca não. Fazendo um exame de especificidade, procurando o vírus, você encontra na catapora. Eu vou mostrar para vocês agora a lesão típica de catapora, ou as lesões típicas da catapora comum, vamos dizer. Claro que tem variações enormes, alguns casos mais brandos, alguns casos intensos, como esse aqui, que estava bem intenso, mas vocês notam que tem lesões. Esse menino tinha também no rosto, mas tem no tronco todo até as pernas, nos troncos, nos braços, em todos os lugares. E pé, mão, boca é exatamente o oposto. A gente diz que esse aqui é centrípeto e o outro é centrífugo. A catapora pode fazer coisas desse tipo. Essa é uma adolescente de 14 anos que, ao pegar a catapora, teve também uma contaminação por estafilococo e fez esse impetigo. Nós estamos vendo uma bolsa de secreção purulenta aqui na pele em uma das lesões. Ela fez e a irmã fez igualzinho, a mesma coisa. As duas tiveram que ser internadas para fazer antibiótico realmente, porque tiveram um quadro sistêmico importante. Ou seja, eu brinco dizendo que a catapora é uma doença banal, vírgula, exceto em algumas situações em que ela deixa de ser banal e passa a ser até grave, como nessa situação, duas adolescentes absolutamente saudáveis que tiveram uma forma grave por contaminação secundária de um estafilococo do seu corpo. Aqui, outra situação bem diferente. É uma criança que teve uma leucemia e teve catapora, ou seja, fez uma forma extremamente grave e letal da catapora. Poucas horas depois dessa fotografia, essa criança faleceu. Então, a gente tem doenças que são banais, como a catapora, por exemplo, mas que podem ter uma expressão mais violenta, dependendo do estado da imunidade da pessoa. Quando alguém fala doenças próprias da criança, eu me incomodo. Sempre me incomodei, sempre tive uma contestação. Doenças não são próprias da criança, elas podem ser mais comuns na criança. Sim, com certeza. Próprias da criança são raras as doenças que ocorrem só na criança. As doenças em geral que podem pegar a criança, pegam primeiro a criança porque elas são mais suscetíveis. É natural, não tiveram imunidade nem natural e nem vacinal, então podem pegar primeiro a catapora. Aqui nós estamos mostrando de propósito um exemplo do que é a catapora no adulto. Ele aqui com 22 anos, de barba, por fazer, muito zangado, com as lesões absolutamente características de catapora, que pegou de uma daquelas primas que eu mostrei há pouco, e me disse depois, um rapaz fazendo curso de engenharia, portanto com nível alto de cultura, disse que simplesmente nunca tinha ouvido falar que aquela doença pudesse pegar em adulto. Ou seja,
A minha contestação faz sentido em não querer que a população simplesmente deixe passar alguns conceitos como esse, absolutamente errados, enganosos, de que é doença própria da criança. Não. É doença comum da criança, mas também pega adulto. E aqui um adulto com catapora fazendo o que é mais comum no adulto do que na criança. Uma baita de uma pneumonia de catapora no adulto. Então a gente não deve deixar passar determinadas coisas, quando tem um conhecimento específico, porque a população merece um conhecimento correto. Então são doenças próprias de todo mundo, mais comuns na criança. Bom, a catapora tem também a possibilidade de transmissão pelas vias respiratórias, como eu já disse. Os vírus passam da circulação, passam para a pele, alcançam os vasos cutâneos, e as lesões típicas apresentam células gigantes que vão dar aquele exame a que eu me referi, dar o sangue positivo. É uma hiperplasia celular com acúmulo de líquido, formando as vesículas características da catapora, cuja base tem essas células gigantes multinucleadas que são visíveis numa microscopia. A catapora e o herpes zoster têm um parentesco direto, são descendência um do outro. O vírus se chama varicela zoster e não é à toa. O vírus pode ficar depois da catapora, depois da primeira manifestação, portanto, eles podem ficar latentes num gânglio desse da pele e pode aparecer mais tarde na forma de herpes zoster, que eu acho que todo mundo conhece, alguns conhecem popularmente como o cobreiro, que dá naquela região costumeiramente nas costelas, acompanhando um lado do arco costal, indo às vezes da parte de trás até a parte da frente do corpo, e que são absolutamente incômodos. Existem situações em que o herpes zoster é extremamente doloroso, mas a notícia boa é que estes podem ser tratados com um antiviral. O herpes zoster pode ser tratado com aciclovir, que é um antiviral interessante. Já o Coxsackie não tem tratamento conhecido, então a gente tem que ter um acompanhamento tentando evitar uma infecção secundária na pele, fazendo medidas de higiene comuns, mas o herpes zoster, gente, é bom saber que existe tratamento antiviral e logo no início do quadro sendo feito, ele pode atenuar bastante e evitar complicações mais sérias. Um exemplo da herpangina, que é um desses enterovírus, eu tenho aqui uma confusão feita, um diagnóstico diferencial realmente confuso, para quem não está habituado, em que a herpangina ou um Coxsackie A9, A10, A11, A16, etc., são vários que podem causar isso. E aqui a gengiva estomatite herpética, esta causada pelo vírus herpes tipo 1, e que começa desde o lábio, gengiva, até pegar toda a mucosa da boca até o final. A herpangina caracteristicamente começa e se define somente no final da boca, no pilar dos pilares amigdalianos e no palato na parte final, ou seja, a herpangina é mais no final da boca e garganta e a gengiva estomatite herpética pega a boca desde o lábio, a gengiva, a língua, até o final da boca. Ou seja, isso aqui é extremamente incômodo. Ambos são muito incômodos. Só para ilustrar para vocês que estão me ouvindo, quem já teve na vida uma afta sabe o que é o incômodo. Vocês podem imaginar uma criança com isso aqui, o que não sofre. Então a gente tem que fazer aqui, se preciso for, o aciclovir. E no Coxsackie não tem o que fazer, não tem um antiviral conhecido, mas as medidas de higiene e alívio da dor é que são interessantes.
Quando fazer o diagnóstico? Se eu tiver uma dúvida a respeito do zoster, por exemplo, eu posso ter desde secreção ocular, nasal, faríngea, sangue, líquor, o raspado da base, posso fazer um cultivo e tentar encontrar essas células gigantes que vão caracterizar o zoster. Há outros exames como imunofluorescência, anticorpos monoclonais e tudo. Agora, eu quero deixar claro para vocês, isto não é rotina. Não existe de rotina laboratório disponível para fazer isso e não é um exame que tem necessidade de ser de rotina. Nos casos especiais, os casos mais graves, que tem necessidade talvez de um diagnóstico diferencial, é possível ser feito e aqui é um caminho, mas não é uma rotina comum no dia a dia da gente. Como comentários finais, só para lembrar, os enterovírus ocorrem como infecções inaparentes ou em surtos esporádicos, especialmente em coletividades de criança, e é comum a existência do portador sadio. Pé, mão, boca costuma ser confundida, então, com a catapora, por conta do tipo das vesículas, mas ela tem localizações opostas. Pé, mão, boca nos pés, nas mãos e na boca, e a catapora no resto do corpo, no tronco e no rosto. As lesões de catapora, então, podem portar essas células multinucleadas, células gigantes, que são visíveis no exame. As vesículas do pé, mão, boca costumam ficar restritas, quando no caso da herpangina, aos pilares anteriores, no fundo da garganta. E o quadro habitualmente não se repete, mas pode ocorrer que a pessoa tenha outra infecção por outro sorogrupo de vírus, é possível ocorrer isso. E as lesões do herpes simples, como eu falei, podem pegar toda a área da boca, chegando até o final, passando pela gengiva, fazendo a gengivite também importante, com sangramento, com muita dor e com muito incômodo. Creio que era o que eu tinha a dizer, ficando naturalmente à disposição de vocês agora.